Saiu o capítulo 1148 de One Piece, quando os Cavaleiros Sagrados dão seu ultimato ao país de Elbaf, Nico Robin e Scoper-Gaban se levantam contra eles. O demônio de Ohara fez um excelente trabalho, mas foi Scoper-Gaban que roubou o brilho no final do capítulo, cortando o braço do Cavaleiro Somers. Mas diferente de antes, Somers não consegue mais se regenerar. A imortalidade dos Cavaleiros Sagrados acaba de ser burlada por um poder sem precedentes. Pelo visto, Luffy realmente terá que aprender algo novo nesse arco, novo nível de hack. Mas como será que esse novo hack funciona? Eu acho que eu tenho a explicação perfeita para isso, mas antes de descobrir, você vai deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos na reta final da marca dos 900 mil tripulantes e eu preciso de você no meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Lembrando também que quem acompanha esse canal sabe que o verdadeiro One Piece são as camisetas que compramos na Insider. Pra você que quer praticidade na sua rotina, com uma camiseta que fica bem no trabalho, faculdade, pra sair com a namorada e em qualquer ocasião, a Insider é a melhor opção pra você. Tem camiseta, short, moletom e até cueca que vai deixar sua namorada, esposa, impressionada, porque a qualidade é realmente impressionante. Então quem é brother de verdade desse canal vai usar o cupom Bruno Bandeira e ganhar 15% de desconto na hora de fazer a sua compra na Insider. Agora, sem as velas e vamos zarpar. Começamos o capítulo voltando a acompanhar a fila das crianças gigantes que estavam sendo sequestradas pelos Cavaleiros Sagrados, até que uma delas decide tomar um caminho completamente diferente das outras. Mas para nossa infelicidade, ela não recuperou o controle sobre o próprio corpo. Ela estava, na verdade, sendo redirecionada pelos poderes da Gunko em direção a um precipício. Se a gente observar a imagem, podemos lembrar das pranchas da morte, né? As clássicas pranchas da morte em que uma pessoa é forçada a caminhar sobre uma ponte como uma forma de execução. Mas quem decide tomar a frente contra o Cavaleiro Somers é uma outra criança, a criança demônio de Ohara, que já não é mais tão criança assim, né? Muita gente se revoltou pelo fato da Robin ter ficado com medo e paralisada nos capítulos passados, mas eu acho que no caso dela existe um bom motivo. Enquanto ela via Jaguar de Sol ser totalmente massacrado pelos Cavaleiros, ela se lembrou dos eventos de Ohara e de todo o trauma que ela viveu quando criança. Claro que, em certa medida, ela já superou tudo aquilo, mas essa foi a primeira vez que ela viu o Sal ser massacrado e ficando à beira da morte, assim como aconteceu em Ohara. Então é natural e eu achei até interessante que a Robin tivesse esse momento de hesitação e medo. Na verdade, eu acho que a gente só ficou tão indignado porque não foi só a Robin que se acadelou toda, mas sim metade do bando que acabou sendo capturado, incluindo o Jinbasso, que pelo visto, né, tá cada vez mais enturmado com a turma dos fracotes do bando. É o que sobra pro Peixe Beta. A piada é que existe realmente um peixe chamado Peixe Beta, né, por isso que... caso o Jim descendo um peixe. Enfim, mas agora a Robin não é mais uma criança e pode sim lutar para defender a si mesma, o Sal e também o que sobrou da cultura de Elbaf. Então vemos ela se levantar contra Somers, chegando com um tapa de 100 flores direto no queixo que tira sangue dele. Depois quebrando a sua coluna, a técnica clássica da Robin essa, né? Mas o mais incrível vem agora. A Robin agarra o Somers e se joga da árvore de Elbaf em direção ao submundo. Robin afirma que sabia que Somers era alguém imortal. Seu plano era colocar o Somers fora do alcance das crianças e, portanto, anulando o seu poder. Como vimos antes, qualquer coisa que se aproximava das crianças ativava os espinhos invisíveis do Somers, então uma estratégia que a Robin deduziu que poderia funcionar era afastar o Somers das crianças o máximo possível, para que o seu poder de espinhos perdesse o seu efeito sobre elas. Por isso, ela se jogou com Somers em direção ao submundo. Somers então reconhece que essa foi uma ideia muito bem pensada, mas responde ativando seus espinhos por todo o seu corpo, perfurando o corpo da Robin. Mas Somers não viu através da decepção porque aquela Robin era apenas um clone que se desfaz completamente em pleno ar, fazendo o cavaleiro continuar caindo em direção ao precipício. A verdadeira Robin havia ficado lá em cima para libertar o restante do bando e tomara que ela realmente consiga libertar os Bushas. Agora, um detalhe que me chamou a atenção foi o fato do clone da Robin ter sido completamente perfurado, mas não sofrendo dano algum.
Até onde sabemos, a principal fraqueza da fruta da Robin é que os seus clones transferem a dor e o dano que levam para o corpo original. Isso porque, apesar de serem clones, ainda são partes reais do corpo da Robin. Mas aqui não, o clone da Robin é totalmente perfurado, mas o corpo original dela não demonstra sentir nenhum tipo de dor. Então talvez a gente possa assumir que a Robin aprendeu a lidar com essa fraqueza, desfazendo seus clones antes de serem atingidos. A cena não deixa isso exatamente claro, mas é o que a gente pode assumir por enquanto. No momento em que o clone da Robin seria atingido, ela já tratou de começar a desfazer o clone para não sofrer nenhum dano. Se não foi isso, então realmente eu não vejo sentido. De forma geral, a participação da Robin nesse capítulo foi muito bacana, mas infelizmente não tivemos ela invocando a sua versão gigantesca e nem a sua versão demoníaca. Eu comentei com vocês que seria muito bacana se essa forma fosse usada contra os cavaleiros por simbolizar o demônio de Ohara que conseguiu sobreviver e agora voltou para assombrar o governo mundial. Além disso, a forma demoníaca gigantesca da Robin faz ainda mais sentido ser usada pelo fato de estarmos acompanhando o arco do País dos Gigantes. Então a forma gigantesca da Robin faria todo sentido ser explorada nesse arco, com ela podendo assumir uma forma tão grande ou até maior do que os gigantes desse arco. Porra, imagina se ela tivesse revelado essa forma gigantesca agora que o Saul acabou de ser derrotado e o Saul ficasse todo orgulhoso, tipo, caramba Robin, agora você é tão grande quanto eu, cara, ia ser legal ou não seria, né? Sem dúvida, esse momento de catarse da Robin teria sido ainda melhor. Bom, não aconteceu dessa vez, o que é uma pena, mas ainda temos mais Elbaf pela frente. Então, vamos torcer para que ela use essa forma ainda durante esse arco. Voltando ao capítulo, apesar dos esforços da Robin, Somers consegue usar os seus espinhos para se prender nas nuvens de Elbaf e continuar ativo na batalha. Ele continua a anunciar o seu ultimato para o reino de Elbaf e pede a Gunko para que colocasse o microfone na garota que estava prestes a ser sacrificada. A ideia era fazer os gigantes se comoverem e serem forçados a se render. Mas, para surpresa de todos, a garotinha chamada Ronia afirma que estava disposta a se sacrificar pelo futuro de Elbaf. Cena emocionante se eu sequer me importasse com essa garota, o que não é o caso, né? Amanhã eu provavelmente já vou esquecer que ela existiu. Já um outro ponto de destaque durante toda essa parte é a posição dos gigantes. Podemos ver a confusão e o desespero que eles sentem ao se verem nessa situação, mas boa parte deles ainda se mostrou disposta a lutar, o que foi algo até interessante de ver. Porém, ao final do prazo, o gigante Jarul decide arregar e ceder o país de Elbaf para o governo mundial. Galera, sobre os gigantes, vamos lá, né? Eu só mantenho o que eu falei no vídeo passado. Eu acho que o Oda não tá conseguindo convencer ninguém de que o reino de Elbaf é a nação mais poderosa do mundo, como tentaram vender pra gente, né? Isso porque de toda a nação dos gigantes, apenas o Loki tem uma relevância de peso, até o Dory e o Brog, né, que tem alguma mínima relevância, passaram vergonha tendo o navio deles quebrado no capítulo passado e agora também durante toda essa confusão tendo nada de relevante a ser feito. Então, assim, por mais que a gente tenha visto alguns pequenos quadros dos gigantes dispostos a lutar nesse capítulo, ainda é muito pouco para convencer a gente de que essa é uma nação a ser temida, sendo que o país está sendo salvo não pelos gigantes, mas sim por humanos comuns, entre aspas, como a Robin e o Gaban. Tudo bem, foi muito lindo ver eles em ação nesse capítulo, mas a gente precisa lembrar que essa é a nação mais poderosa do mundo, entre aspas. Tudo bem, em todo o arco são os Mugiwaras que salvam as pessoas daquele país. Foram os Mugiwaras que salvaram o país de Wano, por exemplo. Mas ainda assim, as duas coisas são diferentes. Em Wano, por exemplo, antes que a gente visse os Mugiwaras assumindo a frente para salvar o país, a gente teve a oportunidade de ver os samurais fazendo algo de útil. Foram os samurais os primeiros a irem para cima do Kaido no ataque em Onigashima, por exemplo. Então os samurais tiveram sim espaço para brilhar no seu próprio arco, mesmo que depois eles tenham sido salvos pelos protagonistas no final. Mas aqui não, galera. Os gigantes só parecem completamente perdidos, feito barata tonta, não fazem praticamente nada de relevante a não ser apanhar e precisam ser salvos por humanos comuns de fora do país.
Então cadê a nação mais poderosa do mundo que vai se defender a todo custo? Então um dos grandes problemas, se não o principal problema que eu vejo nesse arco é isso. Talvez eu esteja sendo muito duro, mas é algo que vem me incomodando bastante. De qualquer forma, depois de mais um desabafo sobre gigante aqui nesse canal, é Scopper Gaban quem assume o palco de Elbaf, quando Sommers consegue subir de volta na árvore e capturar a verdadeira Nico Robin com seus espinhos, seu braço é completamente arrancado do seu corpo do nada. Ele logo fica surpreso pelo seu braço não estar se regenerando, e assim que se vira, ele percebe a chegada de Scopper Gaban, mas sem tempo de reagir ao seu próximo ataque. O machado hackeado de Gaban atravessa o peito de Sommers, raios de hack podem ser vistos atravessando seu corpo e exalando do corpo de Gaban, e o capítulo termina com um foco insano no rosto do velho. Vamos lá! Antes de falarmos sobre o ocorrido, eu achei curioso como o Gaban chega dizendo há quanto tempo para os Sommers. Então talvez eles já tivessem se visto em God Valley, ou eu tô enganado? Provavelmente sim, né? De qualquer forma, o que diabos aconteceu aqui? Como Gaban foi capaz de burlar a imortalidade de Sommers com um golpe hackeado sem nenhum detalhe visual que a gente já não tenha visto e conheça de antes? A resposta que eu vejo para isso não é nada muito diferente do que já conhecemos, mas não deixa de ser algo inédito. Então, vamos lá. Para a gente entender aonde eu quero chegar, primeiro a gente precisa contextualizar aqui o conceito de hack. Como sabemos, hack é a energia que flui em todo ser humano, é a força de espírito de uma pessoa. Essa energia pode ser usada como uma armadura para cobrir e fortalecer o corpo de uma pessoa, conhecido como haki do armamento, que pode ser usado tanto para defesa quanto para ataque. Já no estágio mais avançado, o haki do armamento pode ser emitido para fora do corpo do usuário, atravessando o corpo do inimigo. Esse mesmo hack também pode se estender do corpo do usuário e aplicado em objetos como espadas, algo que no longo prazo pode resultar na lâmina de um espadachim se tornar permanentemente negra. Então eu dei esses exemplos para a gente entender que o hack de um usuário interage com o seu alvo, mas normalmente de forma temporária. Você soca o alvo com o hack, o golpe surte efeito, mas essa interação do hack do usuário com o seu alvo deixa de existir. Mas o que o Scopper Gaban talvez seja capaz de fazer é atingir o seu alvo com o haki de forma permanente e definitiva. Ou seja, o haki de Scopper Gaban fica preso no corpo do alvo, impedindo que ele use a sua habilidade de regeneração. Como sabemos, o haki é capaz de rejeitar efeitos de Akuma no Mi, como vimos o LoL ser capaz de usar o seu haki do armamento para rejeitar o efeito da Akuma no Mi do Doc Kill. LoL havia sido transformado em mulher, mas conseguiu usar o seu armamento para rejeitar aquele efeito e voltar a ser um homem, o que foi uma pena, mas enfim, o foco é outro. Então, pegando esse exemplo como base, a minha ideia é que Scopper Gaban seja capaz de aplicar o seu hack no inimigo de forma definitiva, a ponto do seu hack continuamente rejeitar o efeito da imortalidade dos Cavaleiros Sagrados. Talvez esse nem seja um processo definitivo, mas no mínimo que dure pelo menos por bastante tempo, o suficiente para pelo menos atrasar esse processo de regeneração. E eu acho que esse é um processo muito parecido com as lâminas negras, que absorvem uma quantidade massiva de hack até um ponto em que esse processo se torna algo definitivo, mas nesse caso sendo um processo a longo prazo. O que estamos falando aqui é de algo instantâneo, uma hackeada violenta e a imortalidade acaba. Ou seja, quando lembramos do exemplo do LoL, ao invés da pessoa cobrir o seu próprio corpo de hack do armamento e rejeitar o efeito de uma Akuma no Mi sobre o seu corpo, o Scopper Gaban, nesse caso, consegue aplicar esse mesmo conceito no corpo do seu próprio alvo. Ou seja, aplicando o seu hack no Cavaleiro Sagrado, ele faz com que a sua própria energia rejeite o poder do seu próprio alvo. Eu acho que essa é uma ideia que faz todo sentido por ser algo inédito, mas ao mesmo tempo um conceito muito pé no chão com base no que sabemos sobre o conceito do hack até agora. Ao invés de um golpe de efeito temporário, Gaban teria acertado um golpe de efeito definitivo. Por isso que o que vemos na cena não é nada diferente do que já conhecemos visualmente, o machado enegrecido e a presença dos raios de hack. Tudo bem que eu falei mais do hack do armamento aqui, mas talvez também
envolva uma mistura de haki do Conquistador, né? Que tá mais ligado à força de vontade do usuário e também pode ser infundido nos golpes do usuário. Então talvez também tenha uma aplicação conjunta dos dois aqui. Agora, se essa tese for verdade, como será que o Luffy será capaz de aprendê-la? É isso que eu quero ouvir de vocês aqui nos comentários. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa o seu feedback, porque o seu comentário é muito importante para engajar esse vídeo. Lembra, mais uma vez, de conferir a sua inscrição no canal, e agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, clicando nos que vão aparecer agora na tela para você, beleza? Até a próxima, tchau!